Salvação. Salvação é o tema central da Bíblia e é o assunto principal das igrejas evangélicas em todo o mundo. Por que é que nós pregamos a salvação? Porque há uma perdição, há um Salvador e um perdido. O Salvador é Jesus e o perdido é o homem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 32 nos diz que Deus encerrou a todos os homens debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Em outras palavras, Deus igualou todas as pessoas, boas e más, para que nenhum homem se justificasse diante dele por aquilo que faz ou por aquilo que é. Enfim, todos somos pecadores e carentes da misericórdia de Deus. Isaías 59, 2 nos diz: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades, ou seja, maldades, encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Portanto, o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Como é isso? Imagine um largo rio, em que numa margem encontra-se o homem e na outra Deus, que é absolutamente santo. Não há como se comunicar de um lado para o outro. A distância é grande. Esse rio é o pecado. Mas, em João capítulo 14, versículo 6, nós temos uma declaração feita por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte que nos une a Deus. Por que Jesus é a ponte que nos une a Deus? Porque Ele é a expressão máxima do amor de Deus. A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no segundo capítulo, versículo 5, nós lemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Ele, portanto, é o único elo que pode nos unir a Deus. Qual a razão disso? Para o homem unir-se a Deus, há um preço, e esse preço é sangue. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 2, que sem derramamento de sangue não há remissão. O preço do nosso perdão é sangue. O salmista Davi nos pergunta: o que daria um homem pelo resgate da sua própria alma? Ainda que vendesse todos os seus bens, ou ainda que amealhasse todos os recursos do mundo, eles não seriam suficientes para pagar pela salvação de uma só alma. O preço, repito, com base em Hebreus 9 capítulo, versículo 2, é sangue. Por que sangue? Sangue, porque Deus não tolera o pecado. E para mostrar a gravidade do pecado, Ele não poderia exigir outra coisa que não fosse sangue. O sangue seria o máximo que um ser poderia dar de si mesmo. Contudo, o seu próprio sangue não bastaria para pagar o preço dos seus pecados. Por isso a Bíblia diz que Jesus derramou sangue inocente, o justo pelo injusto, o inocente pelo culpado. E assim na cruz, quando foi crucificado, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Na primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, versículo 18, nós lemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Portanto, Jesus é o Salvador de todos os que a Ele chegam e que o reconhecem como tal. Ainda que os seus pecados sejam muitos, não importa a qualificação deles, não há pecado que não seja perdoado quando uma pessoa se apresenta diante dele e diz: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim,
pecador. Qual é o caminho para se fazer isso? Primeiro, é reconhecer que se é um pecador. O Espírito Santo testifica no nosso coração essa verdade, a verdade acerca dos nossos pecados. Jesus disse que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez certo que você é um pecador, repito, não importa em que nível, confessando Jesus, você recebe o seu perdão. O processo é esse. Primeiro, reconhecer e arrepender-se dos pecados. O apóstolo Pedro estava pregando em Jerusalém no primeiro dia da igreja, quando uma multidão afluiu àquele ambiente e, ao ver o que se passava, as pessoas ficaram tocadas e admiradas. Começaram a perguntar: o que é que significa isso que está acontecendo? O apóstolo Pedro levantou-se, com base num texto bíblico do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 30, ele fez uma grande pregação, mas no final fez um apelo. Ele disse às pessoas que fizeram a pergunta: o que devemos então fazer? A resposta foi que cada um se arrependa dos seus pecados. O reconhecimento que o desejo de deixar o pecado implica arrependimento. Arrepender-se é converter-se. E em seguida, confessar Jesus como Salvador. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que você precisa fazer para obter a sua salvação? Ter os seus pecados perdoados, seu nome registrado no céu no rol dos salvos. É dizer: Jesus, eu sou um pecador, mas eu quero mudar de vida. Reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Creio que o Senhor foi assunto aos céus e está vivo. Portanto, o Senhor está me ouvindo. Dá-me a tua salvação. Faça de mim uma nova pessoa. Ao fazer isso, a salvação entrará na sua vida. O Espírito Santo dará testemunho desse fato no seu coração e nunca mais você será o mesmo. Depois de confessar Jesus, você deve procurar uma igreja evangélica, onde você receberá a instrução da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Terá um pastor para cuidar de você. Há coisas que você deve fazer para o seu progresso espiritual. Onde você estiver, com certeza uma igreja. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus.